sobre esses movimentos do Senhor, né? Esses deslocamentos que Jesus fazia. Em cada um deles havia um episódio, cada um deles alguma coisa extraordinária acontecia. Cada um desses movimentos de Jesus, né, pessoas eram abençoadas. E hoje nós vamos falar de um movimento de Jesus onde as pessoas não foram abençoadas, ou melhor, nem todas as pessoas foram abençoadas, não porque a graça não estava em movimento, é porque as pessoas não entenderam os movimentos de Deus. Marcos capítulo 6, Jesus prega em Nazaré e ele é rejeitado pelos seus. Marcos capítulo 6, diz assim o texto da palavra do Senhor, que tendo Jesus partido dali, vamos lembrar que Jesus estava onde? Lá em Gadara, né? O contexto anterior, só para entender o texto, né? Logo após aquele episódio, Jesus entrou no barco, voltou para o outro lado, né, do lago de Genezaré, da região de Gadara, né? E agora Jesus partiu, né, daquele lugar e foi para a sua terra, né? A sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias, circunvizinhanças, a ensinar. Versículo 6, vamos ler apenas a primeira parte, quando Jesus diz essas palavras. Leamos a primeira parte do verso 6. Admirou-se da incredulidade deles. Só para a gente situar um pouquinho o contexto geográfico, onde Jesus está agora? Jesus está na cidade de quê? De Nazaré. Jesus teve pelo menos 3 cidades, né? A cidade de Belém, onde ele nasceu, a cidade de Nazaré, onde, né, ele foi morar com seus pais depois, daí vem a expressão Jesus Nazareno, por causa de ser da cidade de Nazaré, e em determinado momento também no ministério de Jesus, ele fixou moradia em Cafarnaum. Nós até já falamos isso numa das mensagens aqui, nesse mesmo livro de Atos, de Marcos, né? E interessante a gente pensar, olhar para esse texto agora, irmãos, e pensar que, literalmente, aqui, Jesus homem, né? Não Jesus Deus voltando, porque voltou para a casa do Pai depois da ressurreição, mas Jesus homem, voltando para sua casa, né? Jesus, a família de Jesus ficou morando em Nazaré, né? Seus parentes, todos aí, e Jesus foi seguir o ministério dele, né? E agora Jesus volta para Nazaré, né? Para sua terra, os seus discípulos o acompanham. Ele chega lá, é um dia de sábado, né? Dia de reuniões, né? Do povo judeu. Nazaré é um lugar onde ele cresceu, né? E onde todos conheciam a sua história, do seu nascimento, né? Do seu início, né? Jesus chega ali, agora, embora eles conhecessem a história dele, mas ele chega de uma maneira diferente, né? Agora ele chega como alguém que ensina com muita autoridade, e Jesus passou a ensinar, né,
na sinagoga, a respeito de muitas coisas. E o texto diz que eles começaram a se admirar, né? Perguntando: de onde vem tanta capacidade para falar assim? De onde vem tanta sabedoria? Onde recebeu essa sabedoria? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E eles começaram, de certa forma, a desdenhar. Não é este o carpinteiro? Né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas, Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, né? Abrindo um parênteses aqui, uma prova muito clara de que Jesus teve irmãos carnais, né? Que Maria não foi virgem até a sua morte, né? Ela concebeu ainda virgem, né? O Senhor agraciou para que viesse Jesus, mas depois Maria teve toda uma vida, né, conjugal com José, e aqui fala claramente dos seus irmãos, das suas irmãs, né? Todos viviam ali, e as pessoas começam a fazer esses questionamentos, né? Eles não vivem aqui? Ele não é um menino carpinteiro, filho de José carpinteiro? Vamos lembrar que na adolescência de Jesus trabalhou, gente, né? Ele trabalhava como carpinteiro. E eu acho maravilhoso pensar, irmãos, como Jesus nos ensina a não sofrer por antecipação. Você imagina Jesus como carpinteiro, lidando com madeira, gente, e sabendo o seguinte: eu vou ser crucificado numa madeira. Mas ele não sofreu por antecipação, né? Ele sabia que era no madeiro que ele ia ser levantado, mas ele não sofreu por antecipação. Ele era carpinteiro. As pessoas começam, então, a se escandalizar nele, né? De certa forma, a desprezá-lo diante daquilo que Jesus falava. Aquele que era comum, que era o filho de José, agora se manifesta de uma forma extraordinária no meio deles, né? E o que deveria gerar fé, milagres, bênçãos, começa a gerar o quê? Resistência. As pessoas começam a resistir, as pessoas começam a questioná-lo, né? Porque o maior perigo espiritual, irmãos, da vida de uma pessoa não é a ignorância. O maior perigo é a incredulidade disfarçada de familiaridade. Eles eram todos amigos, conheciam, né? Muitos ali devem ter crescido com Jesus, né? Vivido a adolescência com Jesus, conhecia os seus irmãos, conhecia as suas irmãs. Então, de certa forma, era todo mundo muito familiarizado, todo mundo conhecia todo mundo aqui. Então, o grande problema aqui que nós percebemos, né, não é, o perigo espiritual não é a ignorância. Ele não era um desconhecido, não era alguém que caiu de paraquedas ali, falando as coisas, era alguém que eles conheceram, que eles viram, né, desde o início da sua adolescência, sua trajetória. O grande problema não era a ignorância, mas a incredulidade disfarçada de familiaridade, ou seja, é a pessoa saber de algo, mas ela não crê naquilo. Ela saber até lidar com aquilo e até dar uma explicação a respeito de determinada coisa, e ela não crê de verdade. Nem toda proximidade consagrada, irmãos, produz fé, às vezes produz desprezo. Jesus está ali, Jesus é Deus, está na casa dele, no sentido casa, quer dizer, na cidade dele, né? Entra entre os seus amigos, entre os seus parentes, entre as pessoas da sua convivência, e aquilo, em vez de gerar fé, produz desprezo no coração daquelas pessoas, porque nem toda proximidade consagrada, irmão, produz fruto, nem toda vinda à igreja produz fruto, nem toda pessoa que se batiza se torna um discípulo do Senhor, nem toda pessoa que segue regras, princípios de uma igreja, significa que tem uma experiência com o Senhor, significa que vive uma verdadeira fé.
Nem toda pessoa que, às vezes, por mais legalista que ela seja, por mais cheia de cumprimento de regras que ela viva, às vezes isso não produz fé, às vezes produz outro sentimento. A incredulidade não é apenas a ausência da fé, é uma postura ativa que bloqueia, que distorce e que limita a experiência com Deus. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 1, capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para quem? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque não creram nele, de fato, quem ele era. Por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz: tende cuidado, irmãos, tende cuidado, porque jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. Essa é uma orientação do escritor aos Hebreus. Irmãos, tomem cuidado. Irmãos, jamais aconteça haver no meio de vocês, qualquer um de vós, um coração perverso, coração de incredulidade. O autor aos Hebreus trata a incredulidade como fruto de um coração perverso, um coração pervertido, coração que não entendeu o querer do Senhor. A incredulidade, ela nunca é neutra, ela é uma decisão espiritual e ela tem consequências. Eu queria olhar para esse texto com os irmãos nessa noite e pensar, irmãos, sobre os perigos da incredulidade. Porque o texto diz para nós, diante de todos esses questionamentos que acontecem aqui, o texto diz que Jesus vai dizer que nenhum profeta deixa de ser honrado, com exceção na sua própria terra, e ele não pôde fazer nenhum milagre ali, senão curar alguns enfermos. Não que curar alguns enfermos deixa de ser uma coisa extraordinária, mas eu penso que quando ele diz não fez nenhum milagre, seria aquele milagre mais impactante, como muitos que Jesus realizou. O texto diz claramente que Jesus não realizou nenhum milagre ali, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo as mãos, e o texto diz que Jesus admirou-se da incredulidade deles. Eu queria olhar para esse texto e compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre os perigos da incredulidade. Primeira coisa, irmãos, admiração não é sinônimo de fé. Primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos, que admiração não é sinônimo de fé. Jesus começou a ensinar, muitos começaram a ouvir. Versículo 2 diz que chegando o sábado, passou Jesus a ensinar na sinagoga, e ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? De onde vêm estas coisas? Eles ficaram impressionados com Jesus, sua sabedoria, seus ensinamentos, seus milagres, mas não creram nele. Admirar é reconhecer, crer é se render, irmão, diferente. Já viu aquela pessoa que, nossa, eu admiro o pregador tal, como fala, que sabedoria para falar, que capacidade para expor as escrituras, que pessoa cheia de conhecimento, as pessoas que admiram as outras. Mas isso não é fé, irmãos. Admirar Jesus, tem muita gente que admira Jesus. Nossa, Jesus, o amor que Jesus tinha pelas pessoas, nossa, eu admiro mais. Como Jesus amava as pessoas, como Jesus considerava as pessoas, e às vezes, como Jesus tinha uma habilidade para ensinar as pessoas. Essa admiração, ela acontece, mas ela não é sinônimo de fé, porque eles admiraram. De onde vêm essas coisas? Mas eles não disseram em momento algum: ele é o Filho de Deus. Não falaram. Só perguntar: de onde vêm essas coisas? Como que se faz as maravilhas que ele faz através das mãos dele? Mas em momento algum, gente, eles foram capazes de dizer:
a manifestação aqui é o Filho de Deus manifesta. Porque a fé, ela gera justamente isso. Enquanto a incredulidade, ela parte apenas do princípio racional, de que a pessoa admira outra, mas não tem uma experiência pessoal, dizer, ele é meu Deus. Quantas pessoas, irmãos, que a gente vai conhecendo por aí, pela vida, que são pessoas, às vezes, que se alguém falar mal de Jesus perto delas, vira um bicho, vira um leão. Vocês não falam mal de Jesus, não falam mal do Evangelho, não. Pessoas que são tremendamente admiradoras do Evangelho, tremendamente admiradoras de Jesus, mas não significa que essas pessoas têm a fé para crer em Jesus, a fé verdadeira. Admiração não é sinônimo de fé. Admiração até emociona as pessoas. Tem gente que chora, se emociona, fica admirado. Eu conheci um irmão, uma pessoa que já se foi há muito tempo. E ele chorava em todo culto. Mas saía dali e continuava o mesmo jeito de viver dele. Não sei se ele se converteu no final da vida, não sei. Mas ele vivia da mesma forma, né? Da mesma maneira. Tem pessoas às vezes que se emocionam com determinadas cenas, se emociona quando fala de Jesus, mas a incredulidade pode até emocionar, mas só a fé transforma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir não garante crer, porque o texto diz lá em João 2, 23, 24, diz que creram nele muitos por causa dos sinais, mas o próprio Jesus não confiava neles. Muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus não confiava neles, porque sabia que no fundo eles não reconheciam o Senhor Jesus como o Filho de Deus. Será que hoje nós ainda encontramos pessoas assim? Pessoas que admiram a pregação, admiram o ambiente da igreja, se emocionam no culto, mas não entrega a sua vida ao Senhor. Será que é possível ainda ver essas pessoas ainda hoje nos nossos dias? Eu creio que sim, irmãos, porque admiração não é sinônimo de fé. Você pode aplaudir Jesus e assim mesmo não ser o seu seguidor. Você pode admirar daquilo que ele faz e não ter nenhum tipo de experiência com ele. A fé que não transforma o comportamento é apenas uma admiração religiosa. A.W. Tozer disse essa frase: a fé que não transforma o comportamento é apenas uma admiração religiosa. Há uma geração que se emociona com Deus, mas não se compromete com Ele. E a gente fica muito preocupado, porque hoje, às vezes, não é difícil fazer um grande ajuntamento evangélico. Vamos ter tantos e tantos artistas, cantores, né? Vão tocar bonito, as pessoas se emocionarem, né? Se admirar daquilo ali, e sair dali chorando, eles choram, né? Mas sair dali nunca se renderam ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a admiração não é sinônimo de fé. Deus não me chama para que eu fique admirado com Ele, que eu admire daquilo que Ele faz, mas Jesus me chama a crer nele e a entregar totalmente a minha vida ao Senhor. Os perigos da incredulidade estão aí. Por quê? A admiração não é sinônimo de fé. A segunda coisa que eu olho para esse texto diz que eles se escandalizavam-se nele, porque a incredulidade gera tropeços espirituais. Aquilo que era para ser bênção no meio dele, gente, gerou tropeço, né? Gerou tropeço no meio deles. A palavra escandalizar aqui é tropeçar, se ofender. Primeiro eles começam com que sabedoria, mas de repente o negócio vira para um lado, né? Não sei se um pouco de inveja das pessoas também conviveram com Jesus, sei que eles não creram nele,
E a incredulidade gerou tropeços, fizeram eles tropeçar. Eles, em vez da palavra ser cura, em vez da palavra ser motivo de restauração na vida deles, a palavra se transformou numa pedra de tropeço, uma ofensa. Eles não apenas não creram, eles se tornaram resistentes à palavra, né? Resistentes. Eles olharam para Jesus com lentes naturais, reduziram o sobrenatural ao comum. Não é ele o filho de José? Não é ele o carpinteiro? Pegaram o extraordinário, o sobrenatural, o Filho de Deus, e o reduziram a algo normal, a algo comum. Eles tropeçaram naquilo ali. Não é este o carpinteiro? Quando a incredulidade entra, ela vira questionamento. Já viu gente assim, irmãos? Que passa a vida inteira, Adriano, só questionando. Não, pastor, eu questiono mesmo. Meu negócio é questionar. Eu não aceito qualquer coisa, não. E questiona daqui, e questiona dali, e está sempre questionando. São as pessoas que às vezes nunca se convertem, porque passam a vida inteira a questionar. Porque quando a incredulidade entra no coração, ela só vira questionamento. Quando a fé do Senhor entra no coração, ela gera transformação da nossa vida. A incredulidade, ela gera tropeços espirituais sérios. Pedra de tropeço, rocha de escândalo. É isso que 1 de Pedro 2,8 vai dizer. O Deus desse século, segundo os Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Dos incrédulos. Quem não crê está cego. Consegue não enxergar nada. Geralmente uma pessoa incrédula, que a coisa que ela sabe fazer é questionar. Não é este? Não é o carpinteiro? Né? Como é que agora vem falando essas coisas? A incredulidade gera crendices também, irmãos. A incredulidade também ela gera crendices. Quantas pessoas hoje você conversa, mas acredita em cada coisa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é cada coisa. Cada bizarrice, cada crendice, cada coisa esquisita. Menos crer na palavra do Senhor que transforma. Tem crente ainda, irmão, que às vezes fica crendo em algumas coisas, acreditando em umas crendices estranhas, por incredulidade, né? É benzedeira para cá, é benzedor para lá. Crente que às vezes ainda fica atrás disso, de crendice, buscando isso, buscando aquilo outro, se agarrando a um monte de coisa, menos buscar o Senhor da vida, que é Jesus. E a incredulidade está gerando muitos tropeços espirituais na vida de muita gente. A incredulidade gera resistência espiritual, ofensa com aquilo que Deus está fazendo. Ô irmão, o que nós vemos na sociedade hoje? Tudo que você fala que é palavra de Deus, os incrédulos lá fora resistem. Nós não queremos isso aqui. Nós não queremos isso para nós. A sociedade anti-Deus que nós vivemos, ela tropeça em grandes tropeços espirituais por causa da incredulidade. Olha o que a incredulidade fez com Saulo, irmãos. Olha como a incredulidade fez com Saulo. Olha o homem violento que era Saulo. Olha as covardias que Saulo fazia. Olha as coisas por causa da incredulidade, por não crer que Jesus era o Messias. Mas quando a luz brilhou na sua mente, no seu coração, e quando a fé de Deus entrou na vida dele, quando nós falamos de fé de Deus, irmãos, porque tem muita gente que tem vários tipos de fé diferentes, várias coisas que chama de fé, várias coisas, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, mas a verdadeira fé, só Jesus pode dar, a verdadeira fé, só Ele pode revelar no nosso coração, porque quem não tem a fé de Jesus, vive a incredulidade, por isso passa a vida inteira tropeçando. Quem não crê, sempre vai encontrar um motivo para tropeçar. A incredulidade não apenas impede você de avançar,
ela faz você resistir também ao avanço dos outros. Era mais ou menos isso que acontecia com os fariseus, por causa da incredulidade deles, de olhar para Jesus, não como Messias, não como enviado do Senhor. Eles não apenas não entravam, eles impediam as pessoas de entrar, eles atrapalhavam a vida das pessoas. Tem muita gente que está tropeçando por causa da incredulidade no seu coração, não crê naquilo que Deus faz em nossos dias, e às vezes vive do tropeço e ainda leva outros a tropeçar. Olhando para esse texto, nós aprendemos primeiramente que admiração não é sinônimo de fé. Segundo, nós aprendemos que a incredulidade, ela produz tropeços espirituais. Terceiro, aprendemos também que familiaridade sem revelação rouba princípios. Familiaridade sem revelação. Quando eles falam assim, não é este. Não é este. Quando eles falam, está no versículo 3, essa expressão não é este, significa que eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus no sentido de conhecer a sua família, de conhecer a sua origem e de conhecer a sua história. Sabiam que Jesus, a sua família, que ele nasceu de Maria, lá em Belém, a sua origem, né, de onde ele veio, a sua história. Eles conheceram isso, mas eles não tinham revelação, porque eles se escandalizavam naquilo ali. Quando eles falam, quem é este? Ou não é este? A familiaridade sem revelação rouba princípios. Familiaridade sem revelação produz desprezo espiritual, porque a Bíblia diz que Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Familiaridade sem revelação, irmãos. Tem muita gente que tem uma familiaridade com as coisas, familiaridade com a Bíblia. Quando alguém fala assim, eu conheço a Bíblia de capa a capa, familiaridade é discutir assuntos bíblicos, mas não tem nenhum tipo de revelação espiritual para entender o que o Senhor está chamando, né? Gente que às vezes até estuda a Bíblia para discutir opiniões, discutir algumas coisas, mas a Bíblia, como eu ouvi uma vez um ditado que diz o seguinte: Deus nos deu a Bíblia não para sermos espertos como Satanás, mas para sermos santos como o Senhor. Deus nos deu a Bíblia não para ficar discutindo opiniões. Não é este? Não é ele? É ou não é? Não é ele. Nós não conhecemos a sua história. Eles conhecem tudo naturalmente a respeito de Jesus, mas não conhecem nada espiritualmente. Sabe por quê? Porque faltou revelação. Será que é difícil a gente encontrar pessoas nesses dias? Pessoas que conhecem presbiteriano, tudo de igreja, conhece tudo do governo da igreja, conhece tudo da doutrina da igreja, conhece todos os hábitos, conhece tudo de igreja. Conheço tudo, sei como é que funciona, sei como é que essa máquina funciona, sei como é que isso funciona, mas não tem nenhum princípio de revelação no coração, de entender o direcionamento do Senhor para a vida. Porque familiaridade com as coisas espirituais, irmãos, não é sinônimo de revelação. Porque a familiaridade sem revelação, ela rouba princípios. Conhecer de verdade não é informação, é a revelação que nos liberta. É a revelação de quem é Cristo que traz a libertação nas nossas vidas. Você pode crescer na igreja, você pode conhecer os termos, saber as histórias da igreja e ainda assim não ter revelação de Deus. Conhecer sobre Jesus não é o mesmo que conhecer a Jesus. Conhecia tudo sobre Jesus, conhecemos esse menino, não é ele? O carpinteiro, está aqui os seus irmãos, as suas irmãs, ele não é?
Nós conhecemos ele. Nós conhecemos ele, ué. É ele. Em outras palavras, só faltava dizer o nosso menino. Está de volta aqui em casa. Oh, nosso menino está aqui. Ele cresceu com a gente. Familiaridade sem revelação rouba os princípios verdadeiros do nosso coração. Eu sempre falo, cuidado para você não se acostumar com o que é sagrado. E aí, irmãos, é uma preocupação que a gente tem que sempre ter. Quando você canta um cântico na igreja, às vezes, irmãos, nós temos que vigiar para não ser apenas uma repetição de uma melodia que todo mundo está cantando e de algumas letras que estamos pronunciando na melodia. Já falei aqui na igreja, quando a gente canta aquela música que tem o refrão, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, tudo deixarei. Será que a gente canta aquilo ali com muito temor no coração? A gente canta, tudo entregarei, não estamos entregando nada, porque às vezes falta revelação. Tem muita coisa, né, que nós teríamos que repensar. Será que eu posso cantar isso? Será que eu devo cantar isso? Será que eu estou tendo a revelação do Senhor? Ou apenas uma familiaridade? Oh, uma musiquinha bonita na igreja. A Patrícia ensinou uma música nova na igreja. Não é uma música nova na igreja que foi ensinado. É uma oportunidade da manifestação da glória do Senhor através daquela música. A gente cantar ali com revelação, sentindo, percebendo de fato o que o Senhor está querendo, está mostrando através daquela canção. Nós precisamos de revelação. Que o Espírito Santo traga isso sobre o nosso coração, irmão. Não familiaridade, mas entendimento claro daquilo que o Senhor está falando conosco. Conhecer sobre Jesus não é o mesmo que conhecer Jesus. A familiaridade pode roubar o temor que sustenta a fé. Nada é mais perigoso do que acostumar com o sagrado sem ser transformado por ele. Ambientes religiosos podem produzir rotina espiritual sem uma transformação. Rotina. Ou no culto, ou lá no culto, passa um tempinho lá, foi para casa, como é que é a minha segunda, como é que é a minha terça, quarta, quinta, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa, eu busco, não, eu vou na igreja. Isso é apenas uma rotina que não produz nenhum tipo de fruto se não houver transformação. Se não houver revelação todas as manhãs, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra com clareza como que deve ser a minha vida. Não é este, não é ele. Familiarizado, acostumados. E aí, irmãos, há um quarto ponto que eu queria, caminhando para encerramento, olhando para esse texto, diante disso tudo que nós vimos, que admiração não é sinônimo de fé, que a incredulidade, ela pode produzir tropeços espirituais, que a familiaridade sem a revelação rouba princípios do nosso coração. E eu coloquei em quarto lugar para a gente pensar que a incredulidade, ela limita a experiência do poder de Deus. Foi o que aconteceu aqui, né? Ela limitou a experiência com o poder de Deus. Não é que ela limita o poder de Deus, está me entendendo? Ela limita a experiência que nós podemos ter com o poder de Deus. Porque nada limita o Senhor. Deus, não tem ninguém que controla Deus. Mas ela pode limitar a nossa experiência com o poder de Deus. Vamos ler o versículo 5? O que diz o versículo 5 aí? Para nós. Nem estou abordando essa questão da honra aqui do profeta, né? Jesus reclamou disso aqui, nenhum profeta é sem honra, senão na sua própria terra, mas o texto diz que não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, limitado, experiência limitada com o poder de Deus, né? Isso não fala da falta de poder em Jesus, aumenta algum. Não é que Jesus é limitado em realizar. Fala da falta de poder, ou fala da falta de abertura nas pessoas, né? Jesus não força, ele responde à fé. Se creres, verás a glória de Deus. Não é isso que Jesus falou? Se creres, verás a glória do Senhor.
Em alguns momentos que Jesus cura algumas pessoas, Jesus vai, a tua fé te salvou. Jesus olhava a fé das pessoas, e tem um momento que Jesus fazia, olha, nem mesmo em Israel você achou como fé como essa pessoa. Jesus olha para os discípulos em determinado momento e fala, vocês são tão tímidos na fé, são tão incrédulos naquilo que eu estou revelando a vocês. A incredulidade, ela não limita Deus, ela limita quem não crê, é diferente. Não é que ela limita Deus, ela limita a vida de quem não crê. Eu fico pensando, quantas bênçãos, irmãos, nós deixamos de receber, porque nós deixamos de crer que Deus realmente faz aquilo. Ah, pastor, está falando lá de fora, estou falando nós, que muitas vezes, muitas bênçãos, muitas coisas nós poderíamos ter experiência com o poder de Deus, nós não temos porque nos falta fé. Foi por isso que os discípulos pediram a Jesus, aumenta-nos a fé, põe fé no nosso coração. E como que nós vamos nos encher de fé? Lendo mais a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Peça ao Senhor que te dê mais fé. Aumenta, Senhor, a minha fé, porque a incredulidade limita a experiência com o poder de Deus. Jesus ainda curou alguns enfermos, ou seja, a graça ainda se manifestou ali, mas o ambiente não favoreceu o mover pleno. Presta atenção nisso. Jesus não fez nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos impondo as mãos. Você imagina, irmão, se aquele povo tivesse recebido Jesus e crendo, está no meio de nós, o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, vamos até Ele, que Ele vai fazer milagre. Como que o mover de Deus poderia ser pleno? Em vez de haver um mover pleno do Senhor, Jesus sai dali admirado, e eu acrescentaria dizendo, entristecido também, por ver tanta incredulidade no meio de pessoas tão familiarizadas. Não era de pessoas que achavam que Jesus tinha caído de paraquedas ali, vão desconfiar desse cara que está no meio de nós, mas alguém que sabia de fato quem ele era ali, mas não reconheceram o poder dele, e esse poder foi limitado na vida deles. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Onde a fé não é cultivada, o sobrenatural não é sustentado. Deus não mudou, o ambiente espiritual é que mudou, irmão. E nós temos que sempre pensar, Deus não me deu essa graça, porque não quis, ou porque me faltou fé? Nós sempre vamos pela primeira justificativa, porque Deus não quis. Sempre falamos, porque para nós é confortável, né? Deus não quis, foi a vontade dele. Mas só Deus para saber se foi realmente a vontade dele. Até que ponto o ambiente não favoreceu isso. É muito forte isso aqui, né, gente? Jesus, que é a graça em movimento, que é a nossa série que estamos falando, está na sua casa, Marilda. Está na casa dele, no meio dos parentes dele. Todo mundo conhecia, familiarizado. E ele não poder fazer, Delisete, nenhum milagre ali, porque eles não creram nele. Presta atenção nisso. Você ter Jesus ali na sua frente, literalmente palpável, podendo tocar em Jesus, abraçar Jesus, e não ter um mover pleno ali, porque faltou fé, Deus não mudou, o ambiente é que mudou. Nós precisamos, através da nossa busca, da nossa oração, da leitura da Bíblia, criarmos ambiente de fé, para que Deus opere. Aí eu fico pensando, o que é que tem acontecido com a igreja hoje? Deus parou de fazer milagres, de realizar coisas grandes, ou nós paramos de crer nele de fato, de verdade?
como aquele que foi visitar o Papa. E o Papa vai mostrar para ele as riquezas da igreja. Você está vendo quanto ouro a igreja tem, quanta fortuna a igreja tem, e vai dizer para ele: olha, agora a igreja não precisa mais dizer, como na época de Pedro e João, na porta do templo, quando Pedro vai dizer: não tenho prata, não tenho ouro. A igreja não precisa mais dizer que não tem prata, não tem ouro. E ele responde: mas também a igreja não pode mais dizer: levanta e anda. Não é Deus que mudou, fomos nós que mudamos com o Senhor, irmãos. E talvez olhamos aqui para esse pessoal tão conhecido de Jesus naquela época, familiarizado com ele, e às vezes vem no nosso coração um sentimento de revolta contra eles, né? Povo sem noção, né? Povo sem compreensão, povo ignorante, povo incrédulo, mas na verdade às vezes eu e você nos comportamos igual a eles, em muitas coisas, às vezes nós também nos comportamos assim, e precisamos trazer de volta ao nosso coração a verdadeira fé no Senhor. Eu quero encerrar dizendo algo muito particular desse texto, que me chamou a atenção, que tem um contudo, contudo que Jesus ouviu ali, não obstante o que ele ouviu, não obstante a incredulidade, não obstante o desprezo, não obstante a falta de fé, o texto diz que contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Isso me chama a atenção no texto. Sabe por quê? Porque a missão continua apesar da incredulidade das pessoas. A missão de Jesus continuou, apesar da incredulidade deles. Vocês não querem, tem gente querendo. Uma frase que eu sempre repito aqui na igreja: a nossa missão é semear em todas as pessoas, as certas vão florescer. Jesus, contudo, semeou, ensinou. Jesus foi rejeitado, mas ele não parou. Tem um folheto para distribuir aqui. Entregar um folheto para fulano, ele faz uma buchinha na sua frente, joga fora. Mas o outro, pode ser que o outro lá na frente pegue o folheto, o Espírito Santo fale ao coração dele, ele se converta. A nossa missão é a missão de semear, de pregar, de ensinar. Contudo, Jesus continuou, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O texto diz que logo depois, né, ele envia os seus discípulos, porque o reino continua avançando. Olha o contexto que diz. Ele passou a ensinar e chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus chamou eles e falou assim: vão seguir de 2 em 2. Ide por todo o mundo, prega a palavra, diz o apóstolo Paulo, gente, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Paulo diz: pregue a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Ah, pastor, mas tem um atribulado lá. Que não é atribulado, você não conhece. Eu falo de Jesus para ele, ele ri da minha cara. Você vai parar de falar de Jesus por causa disso? Vai deixar de semear? Ah, não vou, agora eu pendurei agora a minha função, não vou mais falar para ninguém, não vou mais evangelizar. Imagina Jesus, ficasse todo frustrado ali. Não crer em mim, não crer em mim. Oh, meus irmãos não creram em mim, meus amigos não acreditaram em mim, fizeram pouco caso em mim, não me honraram na terra deles. Não realizou nenhum milagre ali, mas continuou toda a região ensinando, porque sempre vai existir uma alma, uma mente aberta pelo Espírito Santo para receber a poderosa palavra do Senhor. Vai haver terrenos
rochosos, sim, haver terrenos à beira do caminho, sim, vai haver terrenos no meio dos espinhos, sim, mas sempre vai haver um terreno onde a palavra vai chegar e ela vai frutificar, vai dar muitos frutos. A missão continua apesar da incredulidade. A incredulidade de alguns não cancela o propósito de Deus. Tanto antes desse episódio, nós lemos o texto, falamos do texto, quando Jesus diz: veio para que era seu, os seus não o receberam. Completa o versículo para mim, irmão. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veio para o que era seu, os seus incrédulos não receberam. Mas a todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber quem? Os que creram no seu nome, que creram nele. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa missão. Nem todos vão crer, nem todos vão aceitar, nem todos vão entender, mas a missão continua. Não pare por causa de quem não crê, avance por causa de quem precisa crer. É diferente. E não pare para discutir, irmãos, com quem não crê. Você vê Jesus discutindo com eles? Bem, irmã Janete? Não. Você vê, Patrícia, Jesus discutindo com eles? Me reconhece. Não, não fez nenhum milagre. Curou alguns enfermos, impôs as mãos. Ok, vamos vazar. A região aqui precisa. Alguém está precisando de crer em mim. Né? E quando ele ordena os discípulos, Jesus ordenou, no versículo 8, diz: ordenou-lhes que nada levasse para o caminho, exceto o bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fosse calçado de sandálias, não usasse túnica. Recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem ouvirem, ao saíres dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Essa foi a ordem de Jesus. Não fica perdendo tempo. Se eles não reconhecerem, sacode o pó do pé ali e cai fora, porque tem alguém lá na frente que vai crer, que vai receber. A rejeição dos homens nunca anulou o plano de Deus pelas nossas vidas. Graças a Deus por isso. O texto termina dizendo algo que eu frisei no início: admirou-se Jesus da incredulidade deles. Jesus já tinha visto grandes pecados nas pessoas, mas aqui ele fica admirado com um grande pecado. A incredulidade é um pecado. Hoje há dois caminhos: admirar Jesus, continuar igual, crer em Jesus, ser transformado. O problema não é Jesus não fazer. O grande problema é o coração não crer que ele ainda faz. A incredulidade vai sempre fechar as portas que Deus já deixou abertas pela graça. Não fechemos as portas. Estejamos abertos ao mover e ao agir do Senhor na nossa vida. Continue pregando o evangelho, continue servindo ao Senhor. Creia no agir de Deus para a sua vida, irmão. A graça estava em movimento, mas a graça em movimento me atrai para o movimento para Ele. Essa graça em movimento é o movimento de aproximação. E quando Jesus está indo para eles, para a sua casa, eles estão correndo de Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que é muito difícil você correr atrás de quem está correndo de você. Não é difícil? Correr atrás de quem está correndo de você. Bom você correr atrás de quem fala assim: me ajuda, eu quero, eu creio. Então, às vezes, em alguns momentos, a gente precisa mudar um pouquinho a estratégia. Atrás de quem que você está correndo, irmão?
Jesus não perdeu tempo com discussão com a sua própria casa, sua própria família. Eles rejeitaram, ele continuou a missão. Importante que a gente realize a missão. Vamos ficar de pé? Deus nos abençoe com a sua palavra. Deus nos ajude, né? Que não sejamos como o pessoal de Nazaré. Jesus possa olhar para nós e ter outro tipo de admiração. Como Jesus falou acerca de uma pessoa certa vez, não sei se é o centurião, me parece que é o centurião. Nem Israel se viu fé como esse. Nem Israel. Que Deus nos dê a graça. E Jesus olhar para nós e falar assim, não, vale a pena trabalhar com Ele. Vale a pena caminhar com Ele. Vale a pena, porque Ele me reconhece quem eu sou. E Ele crê realmente que eu fui enviado da parte do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Tua palavra ela é vida para nós. Que a Tua palavra gere essa fé que nós precisamos. Não uma fé produzida por nós. Não uma fé de crendices. Não uma fé de admiração. Não uma fé de contemplação. Não uma fé estranha, que na verdade se torna incredulidade, mas uma fé verdadeira que vem do teu coração, a fé que muda a nossa maneira de ver as coisas, uma fé que gera abertura dentro de nós para o grande mover do Senhor na nossa vida, uma fé que vai muito além da admiração, uma fé que não gera tropeços, mas uma fé que nos aproxima do Senhor cada dia mais, numa compreensão. Nós não queremos tropeçar na Tua palavra, nós queremos andar pela Tua palavra, queremos uma fé, Jesus, que possa trazer cada dia pela Tua palavra essa revelação do Teu querer para a nossa vida, queremos andar por essa revelação da Tua palavra, esse caminhar direcionado pelo Senhor, queremos essa fé, ó Pai, uma fé que não limita o Teu poder em nós, uma fé que atrai o mover pleno do Senhor na nossa vida. Nos perdoe pela falta de fé, perdoe as nossas incredulidades, que não haja em nós um coração perverso de incredulidade, mas que haja em nós um coração que crê no Senhor e que vive para o louvor da sua glória, Pai. É que nós te pedimos, Pai, e nos ensine, apesar das incredulidades, que a missão continua, que o trabalho continua, e que nós vamos seguir em frente sempre, hoje, até o dia que o Senhor nos chamar. Amém e amém. Que a graça maravilhosa do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.